Olá, estamos na nossa terceira aula do nosso pequeno curso, As Qualificações para a Liderança da Igreja. Qualificações estas baseadas em 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. Apresentamos já o conteúdo do nosso curso, com algumas questões, definições. Vamos ver as necessidades reais de liderança na igreja. Faremos algumas considerações, estudaremos as qualificações propriamente ditas e encerraremos. Já vimos sobre algumas questões que levantaram muito da nossa curiosidade e nos ajudaram talvez pouco quanto a respostas. Muito importante essa lição que tivemos sobre as definições. E essas definições foram importantes devido à pequena confusão que fazemos das terminologias bispo, presbítero, pastor, guia e até mesmo diáconos. E agora nós vamos estudar as necessidades reais de liderança na igreja. Será que realmente nós precisamos líderes? Será que apenas algumas pessoas capacitadas não poderiam receber de Deus algum tipo de revelação e essas pessoas, a partir dessas revelações, elas iam apresentando para a igreja e saciando a sede e resolvendo os problemas e satisfazendo as necessidades da igreja? Não, não é assim que Deus trabalha. Não é assim que nós aprendemos na palavra de Deus. É necessário que haja líderes formalmente estabelecidos na igreja, apresentados publicamente e sendo estes dirigidos sim por Deus, dirigidos pela palavra de Deus, mas sendo aceitos pela igreja e tendo uma participação ativa na igreja, no sentido de saberem exatamente o que eles estão fazendo na igreja e não batendo na mesa, esmurrando pessoas e exigindo delas respeito à sua autoridade. Não, elas já são autoridade instituídas por Deus e as pessoas vão respeitar, e tudo isso dentro de uma normalidade, de uma prática do amor. Sim, é necessário que haja liderança na igreja. E por que nós precisamos de liderança na igreja? Você pode ver comigo os sete pontos. É claro que tem mais pontos que nós poderíamos destacar sobre a necessidade de liderança na igreja. Realmente é necessário líderes porque eles nos ensinam. Eles estão com a responsabilidade de trazer o alimento espiritual para a igreja. E esse alimento ele vai vir, evidentemente, da palavra de Deus, mas também a igreja é alimentada através do exemplo de homens que andam com Deus, que aplicam a palavra de Deus e que têm a autoridade de Deus na vida deles. Então, o ensino na igreja vem através da liderança, e esse ensino é exigido pelo próprio Deus, que os líderes tragam ensino para a igreja. A outra necessidade de líderes na igreja é para que recebamos direcionamento. As pessoas vão à igreja também para serem direcionadas no seu dia a dia, para serem direcionadas na sua vida. Elas vão receber a palavra de Deus com conteúdo evangelístico, vão receber a palavra de Deus com conteúdo de admoestação, de orientação, e elas vão conseguir isso não apenas lendo a Bíblia em suas casas. Isso elas vão fazer, mas Deus estabeleceu que haja líderes que vão fazer as devidas aplicações, ensino da palavra, para que elas aprendam a
comparar a vida delas com a vida dos ou das personagens bíblicas e com os preceitos da palavra de Deus, com aquilo que elas estão praticando, para que elas sejam conformadas à palavra de Deus. E esse direcionamento vem da Bíblia e Deus usa os líderes para isso. Agora, é muito importante nós sabermos que não existe na igreja um clericalismo de tal forma que o líder sabe e os demais, os membros da igreja, eles não sabem nada. Eles precisam receber todo o direcionamento só da liderança. Alguns usam inclusive um termo para uma cobertura espiritual. Nós não escravizamos pessoas, nós libertamos pessoas através da palavra de Deus. Por isso, esse direcionamento ele vem acompanhado de piedade e não de autoritarismo. Ele vem acompanhando de conhecimento e aplicação das Escrituras. E as pessoas logo vão reconhecer o amor que os líderes têm por elas e assim elas vão obedecer a palavra de Deus, porque elas estão vendo na vida dos líderes esse direcionamento para a vida delas. Há uma necessidade real de julgamento. Nós precisamos julgar a nós mesmos, lendo a palavra de Deus, nós precisamos receber esse julgamento da palavra de Deus através de líderes também. Caso isso não aconteça, nós seremos julgados com o mundo, conforme diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Então, esse julgamento é trazido pela liderança através também do ensino da palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus de homens que estão andando com o Senhor e fazendo a interpretação e aplicação correta das Escrituras, nós nos sentimos julgados, nós sentimos que Deus está nos julgando daquelas áreas que precisam de consertos, de ajustes, e, portanto, a liderança faz parte desse processo. É necessário também liderança na igreja para termos um modelo a seguir. Nós conhecemos Cristo Jesus através das Escrituras, porém, nós precisamos ver a Bíblia viva nas vidas de pessoas. Então, esse exemplo todos os crentes devem dar, evidentemente, mas os líderes obrigatoriamente precisam ser exemplares, servindo de modelo para o rebanho. Uma necessidade real de uma liderança na igreja é que a igreja precisa de cuidado. Nós precisamos de cuidado. Pessoas que nos pastoreiam, pessoas que cuidam das nossas vidas. Às vezes somos cuidados por alguns irmãos sem que eles saibam. Uma palavra que eles nos deram de ânimo, de incentivo e até de repreensão mostra o cuidado de Deus pelas nossas vidas através dos irmãos. Por isso é necessário que haja uma liderança na igreja para que recebamos esse cuidado. Repreensão também. Um pastor repreende, tira uma ovelha do caminho errado e a conduz para o caminho certeiro. E assim também os líderes, eles têm essa capacidade vinda de Deus para nos colocar nos trilhos, para nos repreender, embora Gálatas capítulo 6 nos fala que se nós virmos um irmão em falha, nós devemos corrigir, nós que somos espirituais. Não é só a liderança que é espiritual, todos os crentes precisam ser espirituais porque eles andam no Espírito, o Espírito está neles. Mas a liderança obrigatoriamente precisa ser esse instrumento de repreensão na igreja, através de conselhos, avisos, admoestações, através de pregação, através de aconselhamento. Então,
nós precisamos dessa repreensão vinda de Deus através da liderança. São necessidades reais na igreja. E consolo. Deus tem nos consolado através da liderança. Por isso que líderes, eles não são pessoas imunes ao sofrimento. Porém, se eles estão e devem andar com Deus, Deus vai consolar a vida deles para que eles também consolem a vida daqueles que estão sofrendo. Nem todas as pessoas são dedicadas em pensar nas aplicações da palavra de Deus, em pensar como Deus está ou pode agir em determinadas ou em todas as situações, mas os líderes, eles são aqueles que, por sua experiência e por sua vivência na fé e na palavra, eles podem contribuir, eles têm como contribuir para que a igreja siga o exemplo e receba o consolo também nos momentos difíceis. Espero que você tenha aprendido um pouco mais a respeito da liderança na igreja e a necessidade que temos de líderes genuínos na igreja. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.